Fala, torcedor. O que tá acontecendo com o Vasco? A gente jogou errado hoje e mal. As duas coisas. É sempre a mesma coisa. Muito mal. Na data FIFA, a gente trabalhou tudo que dá pra trabalhar. Então, vou te falar, a gente trabalhou saída de bola, a gente trabalhou construção de linha média. Diniz tinha que pedir demissão ali na entrevista. A melhor jogada do Ryan, as duas melhores jogadas do Ryan foi quando ele jogou de ponta, não de centroavante. A gente queria evitar as transições do Grêmio, mas a gente errou muito passe e perdeu muito a segunda bola também. E a gente perdeu muito duelo hoje. Duelo que não tem a ver com a data FIFA. 4 derrotas seguidas, time dominado, erro de passe de 5 metros e cara a cara com a parte de baixo da tabela. A data FIFA era para ajustar o time. Mas o que a gente viu contra o Grêmio foi futebol de quem flerta com o Z4. Vexame atrás de vexame. E o torcedor cansou de desculpa. Cadê o Vasco competitivo que falavam nas entrevistas? Tudo isso e muito mais você confere agora, veja só. E essa teve uma diferença das outras, que o Vasco foi dominado praticamente desde o primeiro minuto do jogo ali. Eu queria entender o que você trabalhou na data FIFA para ser diferente do que vinha sendo nessas últimas 3 partidas antes do jogo de hoje e que não foi mostrado em campo hoje, porque acabou que foram os mesmos erros ali praticamente do time e o time com bola também não evoluiu muito. Obrigado. Está gostando do conteúdo até aqui? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos. Então, na data FIFA, a gente trabalhou tudo que dá para trabalhar. Então, vou te falar, a gente trabalhou saída de bola, a gente trabalhou construção de linha média, para jogar no time defesa mais baixa, marcar em bloco alto, bloco médio, bloco baixo. O que aconteceu hoje é que a gente teve muito erro técnico e a gente perdeu muito duelo hoje, muita segunda bola. Isso determinou o resultado do jogo. Então, a explicação para isso não é difícil. A melhor jogada do Ryan, as duas melhores jogadas do Ryan foi quando ele jogou de ponta, não de centroavante. Então, o espaço que tinha para ele jogar, hoje melhor, mesmo se ele tivesse centroavante, muito provavelmente tinha tirado ele para o lado para poder jogar, porque a gente não conseguiu jogar pelo corredor central. Então, eu não acho que hoje, se o Ryan jogasse por dentro, ele teria feito uma partida melhor do que ele fez hoje. E ele não ficou de assistente de lateral. Ele pouco voltou até a última linha lá. E o lance que ele, como você mesmo disse, foi o Marlon que fez o gol. A gente perdeu, não teve nada a ver com o Ryan. A gente perdeu uma bola, estava no nosso pé, a gente perdeu uma bola e teve um contra-ataque. Não era o Ryan que ia marcar o ponta. Ele uma vez marcou o ponta do adversário. E eu nem trouxe o Ryan para acompanhar o Marlon. O Ryan praticamente veio até o meio, fechava, e se a gente roubasse a bola era uma condição de contra-ataque. Mas obviamente isso não impede dele jogar, muito pelo contrário, de centroavante, como ele vinha jogando. Quando ele jogou de centroavante, teve uma pergunta de um colega seu na entrevista passada: por que você está jogando de centroavante se ele rende melhor do lado? Então existe um certo condicionamento pela derrota do que aconteceu no jogo, mas eu não acho que o Ryan hoje, se ele jogasse mais por dentro, teria mudado muito o cenário, porque não era questão de um jogador ou outro. A gente jogou muito tecnicamente, Lineker, muito. Então a gente não chegou. Se ele estivesse na frente, a gente ia chegar pouco. A gente chegou pouco. Como é que o Ryan na frente, o que ele teria feito hoje de muito diferente se a gente não conseguia entrar com a bola de uma maneira mais clara no último terço do Grêmio. Então, quando a gente entrava, a gente estava errando a maioria dos passes e cedendo contra-ataque. A gente jogou errado hoje e mal. As duas coisas. Principalmente o primeiro tempo. O segundo tempo, a gente, quando voltou de uma maneira mais equilibrada, mas a gente tomou o gol, a bola que estava no nosso pé, a gente cedeu para o adversário, cruzaram, raspou no Robert Renan, tirou o Barros da jogada. E aí o jogo com 1-0 o Grêmio, acho que ele fez um primeiro tempo bem melhor que o Vasco. E jogou o segundo tempo melhor também, mas o primeiro tempo foi uma diferença muito grande. Eles finalizaram 16 vezes no primeiro tempo. Acho que 4 ou 5 no segundo. A gente precisa melhorar. Mas não acredito que foi por conta do Ryan, ter tirado o Ryan da zona central e ter colocado ele na ponta. Se você curte esse tipo de análise, aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. No primeiro, a gente estava jogando com um jogo mais de aproximação, mas a gente não achei que a gente jogou na faixa central do campo, não. Achei que a gente jogou muito com o jogo de aproximação muito forte do lado esquerdo. A gente estava errando as jogadas no meio do caminho. E estava ficando um jogo que para o Vasco não era interessante, um jogo de transição rápido, que é um jogo que o Grêmio hoje talvez seja o time que faça mais gol de transição.
A gente queria evitar as transições do Grêmio, mas a gente errou muito passe e perdeu muito a segunda bola também, que determinou a supremacia do Grêmio no jogo. Não, a data FIFA não é uma... Quando tem data FIFA, a gente fica esperando o jogo acontecer. Talvez o recorte vai ser que o Grêmio aproveitou bem a data FIFA, fez uma partida boa, e o Vasco aproveitou mal, fez uma partida ruim. E a gente aproveitou a data FIFA para em vários aspectos. Hoje o time, repito, a gente teve muito erro técnico, que não é costume do time, do erro de passes de curta distância. Inclusive o primeiro gol nasce de um passe fácil, que a gente já era uma transição, a gente acaba tomando o gol. E a gente perdeu muito duelo hoje. Duelo que não tem a ver com a data FIFA, tem a ver, no primeiro jogo que eu tive aqui contra o Fortaleza, a gente tinha entrado 2, 3 dias, a gente ganhou praticamente todos os duelos do jogo. Uma questão anímica de disposição para a gente poder conseguir ganhar essas disputas mais físicas, o time está mais perto e conseguir, de fato, ter um domínio nessas questões, que nessa questão, quando tem disputa, a gente não teve. O Grêmio hoje foi muito predominante nesse sentido. E depois desse jogo, a reação foi imediata. A torcida foi para as redes sociais para desabafar toda a insatisfação. Olha só alguns comentários. O primeiro torcedor escreveu: "É sempre a mesma coisa, muito mal. Contra o Grêmio e o Bahia, empate já seria um bom resultado. Só ele que não vê. São 4 jogos difíceis, 4 derrotas." O segundo mirou direto no treinador. "Os 4 últimos jogos do Vasco tiveram erros individuais e técnicos, e o cara vem falar abobrinha. Me poupe, Diniz." O terceiro criticou a parte tática e física do time. "O Vasco é o único time do Brasil que não consegue fazer uma marcação alta. Time cansado." Já o quarto foi ainda mais duro. "Diniz tinha que pedir demissão ali na entrevista." E o quinto resumiu o clima de frustração. "O Vasco só luta para não cair. Foram 4 vitórias e agora 4 derrotas. Tem muita coisa errada, porque o time é o mesmo." A pressão aumentou. A paciência da torcida está no limite, e o próximo jogo pode definir se essa crise vira caos de vez ou se o Vasco começa a reagir. Agora é a sua vez de opinar. Você acha que a torcida do Vasco está certa em cobrar tão forte depois de 4 derrotas seguidas, pedindo até a saída do Diniz? Ou, na sua visão, o problema é mais profundo, passa por elenco, diretoria, planejamento, e o treinador deveria ter mais tempo e respaldo para tentar ajustar o time e sair dessa fase ruim? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo ler. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho e continuar trazendo conteúdos como esse. Que Deus te abençoe e até a próxima, família. Valeu por assistir. Se ainda não se inscreveu, aproveita agora, ativa o sininho e compartilha com a galera do futebol.